Olá, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. A aula de hoje vai ser uma continuação da nossa aula passada, que a gente estava falando sobre a estrutura da matéria. Então, na aula passada, a gente viu mais um conteúdo em si, a gente estudou a estrutura de um átomo, do que ele é composto, prótons, nêutrons, elétrons. Os elétrons, eles estão em uma eletrosfera, que está dividido em camadas, quais eram aquelas camadas. Tudo isso a gente viu na aula passada. A gente viu o que era número atômico, o que era massa atômica, a gente viu o que era um átomo neutro, o que era um íon, certo? Tudo isso a gente viu na aula passada. Então, na aula de hoje, a gente vai fazer alguns exercícios que envolvem aí esse conteúdo da estrutura da matéria, tá? E aí eu fiz aqui, preparei uns slides explicando para você, que vai explicar para vocês como resolver esses exercícios. Então, para vocês conseguirem resolver, vocês vão precisar assistir a aula, né, essa videoaula. Vocês podem também procurar outros materiais para tentar resolver, mas acredito que com essa aula aqui vocês já vão conseguir, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro exercício vai ser em relação a alguns átomos nêutrons que a gente viu na aula passada. Lembram o que era átomo neutro? Átomo neutro é quando o número de prótons e o número de elétrons ele é igual no átomo, tá? Então, quando tiver o mesmo número lá no núcleo de prótons e o mesmo número de elétrons aqui na eletrosfera, quer dizer que esse átomo está neutro, né? Ele é como se ele tivesse estabilizado, tá? Então, se baseando nisso, fica fácil a gente conseguir identificar num átomo neutro quantos elétrons ele tem, quantos prótons ele tem e quantos nêutrons ele tem, tendo como base o número atômico e o número de massa. Lembram o que era esse número atômico e o número de massa? Bom, o número atômico é o número de prótons que existem aqui no núcleo de um átomo, tá? Aqui no caso, nós estamos falando de átomos neutros, tá? Porque existem alguns casos em que o átomo vai passar por uma descarga elétrica, alguma coisa assim, e vai fazer com que ele ganhe ou perca elétrons. E aí ele não vai mais ser um átomo neutro, ele vai ser um íon, tá? Como a gente viu na aula passada. Mas aqui, todos que a gente vai falar vão ser átomos neutros, que vão ter o mesmo número de elétrons e prótons, tá? Então, retomando. O que é o número atômico? Lembram da aula passada? O número atômico é o número de prótons que existe no núcleo de um átomo. E ele pode ser calculado com a seguinte fórmula, Z. A letra Z, gente, é de número atômico. Sempre que vocês verem agora, a partir de agora, aí no nosso conteúdo que envolve química, a letra Z vai ser o número atômico, ou seja, o número de prótons que tem no núcleo de um átomo. Então, se for 36, Z igual a 36, quer dizer que lá no núcleo de determinado átomo tem 36 prótons, certo? Aí, massa atômica. O que é a massa atômica? A massa atômica é a soma de prótons e de nêutrons que tem em um determinado átomo. E a gente também consegue calcular esse número, essa massa atômica, com uma fórmula, que é A, quando vocês verem essa letra A, vai ser massa atômica, ou seja, A vai ser o número de massa, qual é o valor da massa atômica desse átomo, tá? Z, que a gente já viu que é o número de prótons, mais N. Quando vocês virem N é o número de nêutrons, tá? Então, a massa atômica é a soma de prótons e de nêutrons, que vai ser, a gente pode calcular por essa fórmula aqui. E por fim, a gente pode calcular o número de nêutrons utilizando essa fórmula aqui. N, que é o número de nêutrons, igual a A, que é a massa atômica, menos Z, que é o número atômico, ou seja, o número de prótons, tá? Relembrando disso da aula passada, vai ficar bem fácil da gente conseguir identificar em um átomo quais são o seu número de prótons, de nêutrons e de elétrons. Então, acompanhe um raciocínio. Se vocês se depararem com um exercício que vai estar disponibilizando o número atômico e a massa atômica, se vocês
se depararem com um exercício que tem o valor tanto do número atômico quanto da massa atômica, vocês conseguem tranquilamente achar o número de prótons, elétrons e nêutrons. Como? Então, olhem só, aqui tem alguns exercícios, eu vou ensinar para vocês, vou fazer passo a passo esses dois primeiros aqui, e depois vocês fazem a letra C, D e E sozinhos, tá? Então, olhem só o que fala a pergunta. Considere os seguintes números atômicos e de massa. Ou seja, percebam que em todas essas questões tem um número atômico, que é Z igual a alguma coisa, e o número de massa, que é A igual a alguma coisa. Vejam, ó, todos eles têm ZA, 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 tá? Agora, está pedindo o seguinte, indique o número de prótons, de elétrons e de nêutrons de cada um desses átomos neutros. Olha o que está falando no exercício, desses átomos neutros. Isso significa que esse átomo vai ter o mesmo número de elétrons e de prótons. O número de prótons e elétrons vai ser igual, idêntico, tá? Isso aqui vai ajudar muito vocês também a descobrir lá, depois, vocês vão ver aqui no próximo slide, o número de elétrons. Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer? Então, a gente tem que indicar o número de prótons, elétrons e nêutrons de um átomo que apresenta seu número atômico 86 e sua massa atômica 222. Isso significa que Z é igual a 86. O Z, que é o número atômico, é o quê? É o número de prótons que existe no núcleo. Opa! Número de prótons que existe no núcleo, isso não era uma dos números que a gente tinha que indicar aqui? Indica o número de prótons. Então, se Z é igual a 86 e Z é o número atômico e o número atômico é igual ao número de prótons, significa que esse átomo tem 86 prótons no seu núcleo, tá? Então, aqui a gente já achou o número de prótons, beleza? Aqui nós temos o número de massa. O número de massa vai ser a soma de prótons e de nêutrons. Então, utilizando esse número da massa aqui, a gente vai conseguir encontrar o valor do nêutron, dos nêutrons, tá? Mas antes disso, vamos encontrar o valor dos elétrons, que olhem só, como está no exercício, esses átomos são átomos aqui tá escrito nêutrons, tá, gente? Mas não é nêutros, tá? Só errei aqui na hora de digitar. É nêutros, assim, ó. Nêutros. Isso significa que possuem o mesmo número de prótons e de elétrons, beleza? Então, gente, aqui, se o número de prótons é 86 e esse átomo que a gente tá vendo, ele é um átomo neutro, significa que ele tem o mesmo número de elétrons. Então, se tem 86 prótons, vai ter 86 elétrons, beleza? Ó, vejam como é simples. Só olhando o número atômico, a gente já consegue descobrir o número de prótons e o número de elétrons de um átomo neutro, tá? Agora, só faltou o quê? Só faltou a gente descobrir o número de nêutrons, que aqui está pedindo o número de nêutrons também. Então, como que a gente vai achar o número de nêutrons? A gente vai vir aqui e pegar essa fórmula, ó. Para calcular o número de nêutrons, eu utilizo N igual a A menos E, tá? Então, olha só, coloquei a fórmula aqui. N igual a número de massa menos número atômico. O número de massa tá aqui, ó, é 222. O número de massa, lembrando, é a soma de prótons e de nêutrons, é a soma. E aí eu faço menos o número atômico, que é aqui no caso 86. Significa, né, que são 86 prótons. Se a massa é soma de prótons e de nêutrons, fica, né, óbvio que se a gente diminuir aqui, tirar o número de prótons, que a gente já sabe que é 86, só resta o número de nêutrons, que nesse caso aqui é 136. Tá? Então, o que vocês vão ter que responder em cada uma daquelas próximas questões que vocês vão fazer sozinhos? Vocês vão dizer o número de prótons, elétrons e nêutrons. Vocês não precisam escrever nada disso daqui que tá no slide. Isso daqui eu coloquei só para explicar para vocês. Mas isso daqui, gente, então, ó, P igual a 86, o P é prótons, tá? Igual a 86. E o número de elétrons, que é esse símbolo aqui, é um Ezinho, é um E com um sinalzinho de menos em cima,
é 86 também, né? Porque ele repete, descobrindo o número de prótons, num átomo neutro você já descobre o número de elétrons, é igual. E o número de nêutrons é 136 que a gente achou aqui nesse cálculo, tá bom? Fácil, né, pessoal? Vamos tentar fazer mais um, vamos fazer mais um juntos? Então, vamos lá. A B. Aqui diz que em determinado átomo lá, tem o seu número atômico igual a 107 e A, que é o número de massa, igual a 264, tá? Lembrando, aqui também está escrito nêutrons, mas não é, é neutro, tá? Então, lembrando, Z, 107, significa que número atômico é o número de prótons. Isso significa, então, que esse átomo tem P igual a 107, ou seja, 107 prótons no seu núcleo, tá bom? E A significa que esse átomo, ele tem 264, é a soma dos seus prótons e dos seus nêutrons, tá? Então, agora falta ainda a gente achar o número de elétrons e o número de nêutrons. Como é um átomo neutro, o número de elétrons vai ser igual ao número de prótons. Então, se prótons era 107, o número de elétrons também vai ser 107. Só repete, tá, gente? Isso aqui a gente tá falando de um átomo neutro. E aí, faltou agora a gente achar o número dos nêutrons. Agora, a gente pega aquela formulazinha, N igual a número de massa menos número atômico. O número de massa é 264 e o número atômico é 107. Ou seja, eu vou estar pegando o número da massa, que é a soma que é a soma de prótons e nêutrons, e vou estar tirando os prótons daqui para ver quanto que sobra de nêutrons, que nesse caso é 107. Então, o número de nêutrons é 107. A resposta é só essa aqui do quadrado desse retângulo laranjado, tá, pessoal? Ou seja, portanto, o número de prótons é 107, o número de elétrons é 107 e o número de nêutrons é 157. Tá? Tranquilo, né, gente? Bem facinho. É só para identificar o número de prótons, basta olhar o número atômico. Para saber o número de elétrons, é só ver qual é o número de prótons, porque ele vai ser igual, né? E o número de nêutrons é só diminuir aqui, fazer a subtração do número de massa pelo o número atômico, tá? Bem facinho. Então, agora é com vocês. Vocês vão responder a C, a D e a E e vão me mandar, tá bom? Então, olhem só. Na letra C, o número atômico é 61. Com esse número aqui, vocês já vão descobrir o número de prótons e o número de elétrons, tá? E aí, a massa desse átomo é 145. Então, para vocês descobrirem o número de nêutrons, vai bastar vocês diminuir 145 menos 61, tá bom? Na letra D, o número atômico é 110 e a massa é 271. Seguem o mesmo raciocínio. E na letra E, o Z é igual a 4 e a massa atômica é igual a 9. Também vocês vão seguir o mesmo raciocínio. Daí, respondam e me mandem o resultado, tá? Eu vou mandar para vocês o arquivo. Eu vou mandar para vocês um arquivo onde tá explicadinho tudo esse passo a passo e lá no meio desse arquivo, então, vai ter o local para vocês responderem essas 3 questões, tá bom? Daí vocês respondem naquele arquivo. Ou podem fazer no caderno e mandar foto, vocês que sabem. Aí, agora vamos para o segundo exercício, que vai ser sobre distribuição eletrônica. Como a gente viu na aula passada, os elétrons, eles estão num local chamado eletrosfera, e essa eletrosfera, ela é distribuída em camadas, tá? Que são chamadas as camadas eletrônicas. Nós temos a camada K, L, M, N, O, P e Q, tá? Cada uma dessas camadas, ela vai comportar um número máximo de elétrons. Olha o que eu falei, número máximo de elétrons, gente. Ou seja, pode ter menos elétrons do que determinado número, mas não mais. Olha só, na camada K, a camada K, ela pode comportar até 2 elétrons. Então, na primeira camada aqui, que é a camada K, pode ter até 2 elétrons. Pode ter um só também. Porém, não pode ter 3 elétrons, porque ela não comporta 3 elétrons. Ela só consegue comportar 2 elétrons. Se for um, ela também comporta. Mas mais do que 2, não. Na segunda camada, que é a camada L,
só se comporta 8 elétrons. Pode ter 7, pode ter 6, pode ter 5, 4, 3, 2 e 1, mas não pode ter 9 elétrons, porque a camada K só comporta 8 elétrons. E daí vai seguir aí o mesmo raciocínio para a camada M, que também pode só comportar 18 elétrons, mais do que 18 elétrons não comporta, mas menos sim, só que menos sim, né? Na camada N pode comportar até 32 elétrons, mais do que isso não comporta e menos do que isso pode acontecer. Na camada O, pode também comportar até 32 elétrons, mais do que isso não, e menos pode acontecer. Na camada P, pode comportar até 18 elétrons, mais do que isso não, e menos do que isso pode acontecer. Na camada Q, pode comportar até 8 elétrons, mais do que isso não, menos do que isso pode acontecer. E o que a gente vai ver aí a partir de agora é como que ocorre essa distribuição em determinados átomos de determinados elementos químicos, tá bom? Falando ainda aqui, né, para relembrar a aula passada, quando o Linus Pauling ele estava estudando, ele era um químico e ele estava estudando lá esses níveis de energia, ele percebeu, ele acabou fazendo uma subdivisão desses níveis em níveis ainda um pouco menores, que são chamados subníveis. Os subníveis, eles são representados pela letra S, P, D e F. E eles também vão comportar um número máximo de elétrons, mais do que isso não. Então, olhem só, aqui tem a representação de um átomo, tá? Aqui a gente tem um núcleo e aqui essas linhas pretas são as camadas, né? Camada K, L, M, N, O, P, Q, tá? Lembram que na camada K só pode 2 elétrons, na camada L 8, M 18, N 32, O 32, P 18 e Q 2 elétrons. Só que dentro de cada uma dessas camadas ainda tem os subníveis, tá? Que é lá o S, P, D e F. E eles também vão ter um número máximo de elétrons que eles podem comportar. No subnível S, vai só poder 2 elétrons. Menos do que isso, pode acontecer. No subnível P, ele só comporta até 6 elétrons. Menos do que isso, pode acontecer. Mais do que isso, não. No subnível D, comporta até 10 elétrons. Menos do que isso, pode acontecer. Mais do que isso, não. F só comporta 14 elétrons. Menos do que isso pode acontecer, mais do que isso não, tá? Relembrando disso que a gente já viu a aula passada, se você ficou aí com alguma dúvida, volta no vídeo da aula passada para relembrar o que é cada um desses conceitos, tá bom? Com base nisso, Linus Pauling ele acabou realizando um diagrama que faz a distribuição eletrônica dos elementos químicos bem corretamente. Seguindo esse diagrama aqui, que está representado nessa imagem, você vai conseguir fazer a distribuição eletrônica, ou seja, a distribuição de elétrons, bem certinho. Você vai conseguir saber de determinado elemento químico quantos elétrons tem em cada camada, tá? Para seguir esse diagrama, a gente tem que seguir algumas regrinhas, beleza? Então, o número de elétrons de um átomo, a gente tem que saber o número de elétrons de um átomo qualquer. Então, para você conseguir fazer a distribuição, você vai ter que saber o número de elétrons que ele tem, que determinado elemento químico tem. E como que eu vou saber disso? Vai estar na questão, beleza? Vai estar na questão indicando quantos elétrons que tem. Ou pode ser que mostre quantos prótons tem. E se a gente está falando de um átomo neutro, a gente consegue saber o número de elétrons olhando o número de prótons, tá bom? A segunda regrinha é que a gente tem que seguir os traços diagonais. Gente, isso daqui é muito importante. Olhem esse diagrama. Tem um S2, 2S2, 2P6 e assim por diante. Vejam que esse diagrama tem umas flechinhas nele, estão vendo?
E essas flechas, elas meio que voltam aqui através de um pontilhado, estão vendo? Conseguiram captar isso? Então, beleza. Quando a gente olha de cara, assim, esse diagrama, a gente pensa que é só seguir essa ordem aqui, ó. 1S2, 2S2, depois vem o 2P6, depois vem o 3S2, depois o 3P6, depois o 3D10, depois o 4S2, depois o 4P6, né? E assim por diante. Quando a gente olha isso, parece que tá organizado pra gente seguir dessa forma, tá? Mas aí que tá o erro, gente. Não é para seguir assim. A gente tem que seguir essa regra de Linus Pauling seguindo essas flechinhas aqui, ó. Então, observe, prestem bastante atenção. Para começar a distribuição, a gente vai começar pelo 1S2. Ó, veio a flecha para cá, segue o pontilhado. Olha, começou a flecha de novo. Qual o subnível que a gente vai passar agora? O 2S2, beleza? Vejam para onde está indo o pontilhado. Olha só, chegou aqui na flecha do 3P6. Segue a flecha, 3D10, segue a... Parece tudo normal, né? Parece que estava seguindo aquela ordem que eu tinha falado anteriormente. Mas continuem olhando. Do 3S2, segue os pontilhados, vai vir para o 3P6 e olhem só, a flecha continua. A flecha continua aqui para baixo. Do 3P6, você vai passar para o 4S2, contando. E depois você vai voltar, segue o pontilhado lá para o 3D10. Perceberam isso? Captaram essa ideia? Vocês têm que ir seguindo essas flechas e esses pontilhados, porque ele não é nessa sequência aqui que a gente olha, que parece que está organizado, né? Primeiro o subnível aqui que tem 1, depois o que tem o 2, depois o que tem o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Não, a gente tem que seguir a flecha bem certinho. Tá, prof, mas eu não entendi. A gente vai seguindo essa flecha, mas fazendo o quê? A gente vai estar contando o número de elétrons. Se lá na questão dizer que esse átomo ele tem 10 elétrons, por exemplo, como que você vai fazer a distribuição eletrônica dele? Você vai seguir aqui, ó, respeitar a quantidade máxima de elétrons em cada subnível. Você vai contando esses numerozinhos que estão aqui em cima, ó, que é, na verdade, os elétrons que a gente vai estar contando, tá bom? Então, a gente vai começar seguindo aqui, ó, 1S2, eu quero 10, né? Lembram que eu falei para vocês que determinado átomo que a gente vai ver tem 10 elétrons. Como que eu faço a distribuição dele? Eu vou contando esses numerozinhos aqui de cima, seguindo as flechas. Então, ó, começa por essa flecha aqui, 2. Seguiu a flecha, 2 mais 2. Quanto que é 2 mais 2? 4. Beleza, seguiu a flecha. O númerozinho aqui de cima é 6. 4 mais 6, 10. Então, essa aqui é a distribuição eletrônica desse átomo que tem 10 elétrons, tá? Vai ser 1S2, 2S2 e 2P6, tá bom? Sempre contar os numerozinhos aqui de cima, nada de contar esse número grande aqui que tá em primeiro. Isso daqui não é para contar, não quer dizer nada, só tá aqui pra gente se organizar, tá? Então, sempre as regras básicas. Você vai ter que saber o número de elétrons do átomo que você quer fazer a distribuição eletrônica. Você vai ter que seguir essas flechas e você vai ter que respeitar o número máximo de elétrons. Por exemplo, aqui, 2. Você não pode colocar 3 aqui para conseguir chegar mais rápido no número 10. Nada disso. Sempre respeitar o número máximo de elétrons. Se aqui é 2, 2. Aqui já tá os números, tá, pessoal? Esses numerozinhos pequenos aqui é um número que tem que ser. Mais do que isso não pode. Menos do que esse número que tá aqui em cima, pode acontecer. Lembrem disso. O número que tá aqui já tá representado o número máximo de elétrons que esse subnível carrega, tá? Já tá representado o número máximo. Mais do que isso, não dá para você contar. Mas menos do que isso, sim. Vocês já vão conseguir entender nos exemplos que eu vou passar para vocês. Então, vamos lá. Aqui tem quatro exercícios, 2 deles eu vou fazer de exemplo para vocês. Então, vejam lá.
Segundo a regra de Linus Pauling, e aqui tá segunda, né? Desculpa, errei. Segundo a regra de Linus Pauling, faça a distribuição eletrônica dos átomos a seguir. Então, vamos lá. Vejam aqui que a letra A está falando que Z igual a 30. O que é Z? O que é Z que a gente já viu anteriormente? Pense. Número atômico. E o número atômico quer dizer o quê? O número de prótons que está em um núcleo, tá? Mas qual que é a minha primeira regra aqui para eu seguir a regra de Linus Pauling? Eu tenho que saber o número de elétrons. E aqui está me mostrando o número de prótons. E agora, professora? Gente, lembram que a gente viu aqui, ó? Vou voltar um pouquinho. O que a gente viu aqui, ó? Que os átomos neutros, eles têm o mesmo número de prótons e de elétrons. Então, você sabendo o número de prótons, o número de elétrons vai ser igual. Se Z é igual a 30, significa que tem 30 prótons e tem 30 elétrons também, tá? Então, eu vou ter que fazer a distribuição eletrônica até chegar no número 30. Isso significa que eu vou ter que contar esses numerozinhos aqui de cima até chegar no número 30. Seguindo as flechinhas, beleza? Vamos lá? Então, olha só. Z igual a 30. Então, eu faço 1S2. Escrevo lá no meu caderno, escrevo no Word, onde vocês forem responder, né? 1S2. Então, aqui eu já tenho 2 elétrons, mas eu preciso chegar no 30. Então, vamos seguir as flechas. O próximo subnível, seguindo a flecha aqui, vejam essa flecha do meu mouse. Seguindo essa flecha, 2S2. Esse númerozinho de cima sempre contem, tá, gente? 2 mais 2, 4. Beleza. Então, escreve lá, 2S2, né? 2 mais 2, 4. Mas eu preciso chegar no 30. Então, eu sigo lá a flecha. 2P6. 4 mais 6 é igual a 10. Mas eu preciso chegar no 30. Então, continua a flecha. Do 2P6, vem para o 3S2. 10, que eu já tinha contado aqui, mais 2, 12. Preciso chegar no 30. Continuo seguindo a flecha. 3P6. Agora, fechou? Se eu tinha 12, mais 6, fecha 18, tá? Mas eu ainda preciso chegar no 30. Então, continua seguindo as flechas. Do 3P6, veja para onde vem a flecha para o 4S2. Estão vendo? Do 4S2. Não vai para o 3D10, que era a sequência aqui. Vem para o 4S2. A gente tem que seguir a flecha, senão dá muita confusão, senão dá tudo errado, gente. Do 3P6 veio para o 4S2. Então, a gente estava com 18 elétrons, mais 2, 20, né? Segue a flecha aqui, 3D10. A gente estava com 20 elétrons, mais 10, 30. Então, fechou os 30 elétrons. Ó, se você contar aqui 2, mais 2, mais 6, mais 2, mais 6, mais 2, mais 10, vai dar 30. Isso significa o elemento químico que tem o número atômico 30 é o zinco, tá, gente? Então, isso daqui significa que o zinco, ele vai ir até o subnível N. Como que eu sei disso? Desculpa, que eu vou até o nível N, que é a camada N, porque olha só, veio até o 4S2. E no 4S, aqui tá a camada N, tá? E no subnível, ele vai até o subnível 4S2 aqui também. Ah, prof, mas o último foi o 3D10. O último foi. Só que a última camada aqui, ó, que vai estar aparecendo, cadê? Ó, depois vai ser o N. Por mais que tenha voltado a contar aqui na camada M, a última camada vai ser o N, tá? É só seguir a regra, tá, pessoal? Não se apeguem a esses detalhes, tá? Conseguindo compreender aqui, vocês já vão conseguir fazer a conta. Entenderam, gente? Então, a gente teve que seguir as flechas bem certinho e contar os numerozinhos aqui de cima até chegar nesse número aqui que a gente queria. Agora, vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo é um átomo de massa atômica, de número atômico igual a 78.
O átomo que tem o número atômico 78 é o elemento químico platina, tá bom, gente? Então, o elemento químico platina, ele tem 78 prótons no seu núcleo. Sabendo o número de prótons, eu sei o número de elétrons, que é igual. Então, o elemento químico platina, ele tem 78 elétrons. Como que eu sei como que esses elétrons estão distribuídos nas camadas eletrônicas desse elemento químico? Como? Eu sei fazendo aqui a distribuição de Linus Pauling, tá? Então, agora a gente vai contar os numerozinhos aqui de cima até chegar no número 78. E aqui vai ter uma novidade que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Então, vamos começar lá. 1S2, né? Escreve lá no caderno de vocês ou no Word. Essa daqui que tá em negrito é a resposta que vocês vão ter que me mandar, tá, gente? Ó, vou voltar aqui. Vocês não vão precisar escrever nada que tá nesses quadrados, nem copiar essa regrinha aqui, nada disso. Vocês só vão ter que me mandar esse resultado aqui que tá em negrito. Então, vamos lá. 78, né? Começa no 1S2. 1S2 mais 2S2 mais 2P6 já deu 10. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, tá? Então, 10. Vamos seguir. Preciso chegar no 78. Vou pro próximo aqui, que é o 3S2, que daí eu tenho 12. Vamos... Cadê a flecha? Tá aqui. Seguindo a flecha, vem pro 3P6, que dá 18. Daí vem pro 4S2, 20 elétrons. Mais 10, 30. Mais 6, 36. Mais 2, 38. Seguindo a flecha para cá, sobe. 38 mais 10, 48. Mais 6, 54. Mais 2, 56. Mais 14, 70. Mais 10, 80. Opa, prof, passou. A gente precisava de 78. Então, do 14 lá que a gente somou, que deu 70, falta quantos átomos para fechar 78? Se eu tenho 70, quanto que falta para chegar em 78? Falta 8, né? Então, aqui no 5 de 10, em vez de colocar o 10, que é o número máximo de elétrons que comporta, a gente vai colocar o número 8, porque só faltava 8, tá? Não poderia ser 11, no caso. Não pode ser mais do que 10, mas menos do que 10 pode. Como era 78, então, depois aqui do 14, que fechou em 70 elétrons, quando veio no 5D, faltava 8, então a gente coloca 8, tá? Não é 10, tá bom, gente? Se vocês colocarem 10 aqui, vai ficar 80. 80 não é o elemento químico platina. É o outro elemento químico. Daí já vai ter errado tudo. Então, sempre pode ser menos do númerozinho que tá aqui em cima, mas nunca mais. Nunca mais do que o número máximo que tá aqui, tá? Essa aqui é a distribuição do platina. Isso quer dizer que o platina, ele vai até o nível P, aqui do 6S2, estão vendo? E o seu último subnível é o subnível S, né? Então, aqui tá o exemplo, um exemplo do zinco, explicando para vocês como que faz a distribuição eletrônica, e todos os numerozinhos aqui de cima, eles estão inteiros, né? O número máximo de elétrons. E aqui eu dei um exemplo para vocês, mostrando aí uma situação que pode ter um pouco menos do número máximo, né? Para fechar ali o número de elétrons, tá bom? Agora é com vocês. Vocês vão ter que fazer a distribuição eletrônica do número 18 e do número 10, seguindo essa distribuição aqui. São dois números bem facinhos que eu coloquei para vocês, só para vocês treinarem e terem a noção de como fazer, tá bom? Gente, a aula de hoje era isso. Se vocês ficaram com dúvidas, podem me procurar. Eu sei que esse conteúdo é um pouco mais complicado para explicar à distância, mas eu acho que com essa explicação deu para entender, mas se não deu, me procurem no WhatsApp
ou no Classroom, que eu respondo vocês, tá? Eu faço um vídeo, às vezes até num papel mesmo, mostrando como que faz, tá bom, gente? Então, a aula de hoje era isso, muito obrigada pela participação e tchau, tchau!